Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão participando. Queria agradecer o pessoal do canal do Estopa, o pessoal que está assistindo também pelo canal Leonardo Estopa, e queria agradecer o pessoal que está assistindo aqui pelo Facebook. Eu estou vendo a página Leonardo Estopa no Facebook, já tem algumas pessoas, a página Dilma Resistente e também a página Canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos, muito obrigado pela ajuda aqui no alcance da publicação. Estou acabando de colocar as coisas no lugar, mas já vou colocar para vocês aqui os primeiros comentários aqui da noite, como eu faço sempre. Mas enquanto isso, quem puder, vamos compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu fazer as mensagens crescerem aqui até o tamanho tradicional. Chegou aí, já até ultrapassou o tamanho tradicional, né? Deixa eu ir lá nas primeiras mensagens. Muito obrigado, Chocoprint BR. Boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná. Sugarprint, Chocoprint. Pessoal, quem não conhece ainda o trabalho feito pelo Chocoprint é uma coisa que vale a pena conhecer, principalmente se você trabalha no ramo de festas. Ele faz um trabalho ele vende um equipamento que realiza as impressões em doces, em chocolate, enfim, um equipamento muito legal. Eu estou falando isso porque ele chegou a fazer algumas impressões aí da foto da Luísa nos suspiros, depois fez chocolate, a gente até publicou os vídeos. Eu queria agradecer o Chocoprint que está aqui praticamente todos os dias, né, participando aqui com a gente. E queria pedir para vocês fazerem uma campanha aí pela volta do Clicério. O Clicério, ele sumiu e a gente precisa chamar ele para ele voltar aqui para o canal. Deixa eu agradecer aqui Márcio Deodato, muito obrigado. Boa noite, Márcio Deodato. Ângela Lins, ela manda uma boa noite, pessoal. Hermínia Conde, boa noite a todos. Lula livre já. Então, João Molevade, boa noite, pessoal. João Molevade, MG presente, pertinho aqui de Ponte Nova. Então, um abração para o pessoal de João Molevade. Márcio Souza, boa noite, Brasil. Boa noite, Léo. Campo Grande, MS ligado no canal. Mazzarello Lopes. Mazzarello, passei muitos dias da minha infância na casa da minha tia em Rio Piracicaba, que é do lado de João Molevade. Então eu adorava ir para Rio Piracicaba. Eu tenho uns primos lá em Rio Piracicaba. Tenho a tia, tenho um tio lá ainda. E apesar de que alguns primos, eles acabaram indo para fora para trabalhar, né? Mas tem alguns primos lá ainda. Então, boa noite. Lua Ramos, fala da briga Olavo e do General Vilas Boas. Vamos falar sobre esse e outros assuntos, com certeza. Até porque, pessoal, essa questão dessa briga do Olavo e do general, né, essa coisa dos generais aí sendo atacados pelo Olavo, isso cumpre um papel, isso tem uma finalidade. Não é simplesmente uma briguinha boba, não. A coisa é muito mais complexa. O negócio é garantir a governabilidade dos Estados Unidos. Eu nem digo garantir a governabilidade do Bolsonaro. Eu digo a governabilidade dos Estados Unidos, né, através do Bolsonaro. Então, um abração também para o pessoal do Vale do Aço. E o pessoal está perguntando aqui onde está o Clicério, né? Deixa eu agradecer aqui os primeiros comentários do canal Leonardo Estopa. Lenilda Lê, quanto tempo para começar? Começou, né, Lenilda? Érico, bora Estopa, tá atrasado, jantei engolindo a comida para te acompanhar. Obrigado, Érico, desculpa, fazendo de tudo aqui para chegar o mais rápido possível, mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas participações. Deixa eu colocar aqui a janelinha de comentários do canal do Estopa aparecendo aqui, tamanho legal. Então, muito obrigado pessoal que está participando aí. E deixa eu liberar aqui os comentários. Marinilton Gottschall, Léo, mandei para o Clicério uma arte sobre a queda no ranking de investimentos. Ele sumiu, né? O Clicério a gente tem que fazer uma campanha aqui para o Clicério voltar, né, pessoal? Volta, Clicério. Pessoal, muitas notícias hoje para a gente comentar, né? Essa questão da queda no ranking de investimentos é uma questão muito importante. Deixa eu agradecer aqui o carinho do primeiro superchat da noite, é o Gilmar Ferreira. Boa noite, Léo. Depois de semanas que você fala de uma coisa, os outros acham que descobriram o X da questão. Né? É uma questão de... Hoje, o Léo Atucci, durante o Léo ao Quadrado,
ele falou sobre os boicotes que eu acabo sofrendo dentro da própria esquerda. A esquerda, pessoal, ela não gosta muito. Digamos que a esquerda não gosta muito de me dar moral. Eu tento entender o porquê e acho muito difícil até conseguir entender o porquê. Eu não sei se é uma questão de que a esquerda ela tem aí essa visão elitista, mas é mais ou menos assim. Alguma mensagem minha, para ela chegar para o número maior de pessoas, ela precisa ser regravada por uma pessoa que tenha mais aceitação nos comunicadores de esquerda, nas autoridades de esquerda. E realmente o que Gilmar falou aqui é uma coisa que tem acontecido muito. Eu levanto uma questão, fico falando e sou extremamente ignorado até aquilo acontecer. E depois que aquilo acontece, aparecem as estrelas, os mais importantes comunicadores da esquerda. Eles falam sobre o assunto, mas aí eles falando sobre o assunto, a coisa é diferente, aí funciona, a partir daí eles são respeitados, né? Então, infelizmente eu preciso admitir que é isso mesmo que acontece. Deixa eu só consertar a questão da saída ali. Eu preciso admitir que é exatamente isso que acontece, mas fazer o que, né, Gilmar? Se não houvessem essas discriminações, às vezes eles teriam me escutado pelo menos na questão do kit gay, porque eu falei sobre a importância do kit gay, no sentido da importância, né, da importância do brasileiro valorizar a percepção dos evangélicos a respeito do kit gay. Eu sempre falava a seguinte coisa: olha, é muito importante que o PT perceba que é um assunto que precisa ser falado, não é fugir do assunto, o assunto precisa ser falado. E eu cheguei a fazer vários vídeos mostrando as vulnerabilidades do discurso do Bolsonaro a respeito do kit gay. Mas por quê? Porque tudo que ele falava a respeito do kit gay tinha margem para discussão. Ele falava, por exemplo, que o kit gay era imposto nas escolas, e não era imposto nas escolas, só podia ser implementado com autorização dos pais, que o kit gay era para crianças de 6 anos. Não, as peças estavam lá, restrição de idade, somente para maiores de 12, maiores de 14. E mesmo assim, indiferente de qualquer coisa, os pais tinham a palavra final sobre a implementação do kit gay, que era completamente diferente daquilo que o Bolsonaro falava. E eu chamava a atenção da esquerda e falava: esse kit gay precisa ser desmentido, porque o Bolsonaro está se edificando através dessa fake news aí, dessa mentira dele sobre o kit gay. Não que o kit gay nunca tenha sido proposto, mas o que o Bolsonaro falava é que as crianças de 6 anos de idade seriam obrigadas a receber educação sexual e seriam obrigadas a se tornar gays, essa bobeirada toda que todo mundo conhece. O PT e o resto da esquerda, eles preferiram fazer de conta que o kit gay nunca existiu. Foi aquele ditado, sabe? Ah, não, bosta quanto mais mexe, mais fede. Não, gente, na política não é assim. Porque a bosta vai feder se você não mexer para colocar ela no lugar certo. Então, se você não mexer para eliminar o problema, a oposição vai mexer para se aproveitar daquilo. Então eles ignoraram, e porque eles ignoraram, realmente o kit gay elegeu o Bolsonaro, né? Ignoraram o fato. O que acontece na sequência, né? Muitas coisas que eu tenho falado, elas têm sido ignoradas, Gilmar Ferreira, exatamente porque a esquerda não admite. Isso é uma coisa que é fato, tá, pessoal? A elite da comunicação da esquerda e a elite política da esquerda não admite a ideia de que eu, uma pessoa de origem pobre e de pele parda, possa entender qualquer coisa a respeito de política. Para eles isso é uma agressão, um tapa na cara. Então muitos jornalistas tradicionais de esquerda fazem de conta que nem me conhecem. Então muitos jornalistas tradicionais de esquerda que fazem de conta que não me conhecem e utilizam muito daquilo que eu falo para fundamentar suas matérias, mas não me dão crédito, obviamente, eles estão impedindo que as pessoas fiquem sabendo de coisas que poderiam ser aí, né, de certa forma, divulgadas mais rapidamente. Eu tenho muito remorso da questão do processo do Lula ser anulado por causa da incompetência do Sérgio Moro superveniente. Por quê? Quando o Sérgio Moro colocou no processo que não havia conexão com o caso da Petrobras,
Eu cheguei a fazer um artigo, publiquei um artigo e ainda fiz vários vídeos falando sobre essa falha, que é o caso do Tribunal de Exceção, que deveria ser explorado por toda a esquerda para que todo brasileiro entendesse que essa falha é um erro mortal do processo do Sérgio Moro e só isso seria suficiente para anular o processo. Anular todas as ações do Sérgio Moro, ações decisórias do Sérgio Moro no processo. Mas eu acho que eu só atrapalhei. Mas antes de julgar isso no ar, eu tentei achar algum comunicador de esquerda com mais reputação, né, dentro da própria esquerda, que pudesse divulgar isso para mim, para que não saísse em meu nome. Que ao sair em meu nome, o que eu imagino que aconteceu foi que os demais jornalistas da esquerda acabaram escondendo a coisa para falar assim, olha, se esse negócio aqui realmente funciona, vamos falar que foi ideia do Stop. E não é ideia minha, obviamente. Isso é uma coisa clara do direito, né? Mas enfim. E aí, de boicote em boicote, eu tenho trabalhado por uma causa e o boicote não tem me prejudicado. O boicote, obviamente, tem prejudicado a causa. Hoje, o caso da incompetência superveniente, o caso do juiz natural, o caso do Tribunal de Exceção, estão sendo explorados no processo, né? O doutor Cristiano Zanin tem explorado bastante esses temas no processo do ex-presidente Lula, mas se a esquerda toda tivesse focado nisso, obviamente todo o povo teria percebido essa grande falha. Mas enfim, o que o Gilmar fala aqui é uma coisa que eu preciso concordar e não imagino que vai mudar, tá, Gilmar? Eu não acho que vai mudar. A esquerda, ela, infelizmente, a elite da comunicação da esquerda e a elite política da esquerda, ela tem tanto isso de querer procurar se a pessoa tem ou não pedigree, é mais ou menos assim, peraí, quem que é esse camarada? De onde que esse cara veio? Esse cara tem pedigree para falar sobre isso? Né? A esquerda é tão assim que ela não percebeu que o Bolsonaro estava vindo como um rolo compressor, porque a esquerda julgou o Bolsonaro da mesma forma que a esquerda, infelizmente, me julgou. Não falo de vocês, eu falo da elite da esquerda. Da seguinte forma, não, quem é esse camarada? Quais são os diplomas, né? De onde veio esse cara? Quem é esse cara para conseguir chegar lá, né? Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, e deixa eu agradecer aqui, Neto Oliveira. Léo, a justiça faz política, não vemos ninguém do PSDB preso, Queiroz não está preso, Flávio Bolsonaro não está preso, Lula preso injustamente, Dilma é tirada do governo sem crime. O que fazer? Neto, eu acho que é só mesmo orientação, é só orientação para mudar a cabeça do povo. Elizabeth Oliveira, verdade, Léo, senti na pele, na militância em 1989. Abigail Chimarelli. Léo, por favor, depois da live, ler minhas mensagens. Abigail, mas onde você está mandando as mensagens, Abigail? E Ministério da Laranja fala aqui, Ruth Mick, boa noite. Isso mostra que Ruth Mick está mais uma vez desobedecendo a mãe e está aqui na live até mais tarde. Cristiane Machado fala, Leonardo, eu acho que você seria uma ótima liderança, sua comunicação é ótima, muito obrigado, Cristiane Machado. E Ana Selma Moura fala, esquerda dividida. É verdade, nós, né, talvez seja aí um dos maiores problemas que a gente está enfrentando hoje, seja a divisão da esquerda. Olha, pessoal, olha que interessante. A luta contra o Bolsonaro, ela aos poucos ela vai ganhando nomes que são nomes importantes, não necessariamente porque são pessoas importantes, mas são pessoas que conseguem fazer grandes feitos, né? Então, segundo Padilha, os Bolsonaros têm relações com a esgotosfera do crime, diz Padilha, e ele sabe que ele faz parte da eleição do Bolsonaro, né? De forma consciente ou não. Imagino que todos aqueles que trabalharam indiretamente para o Bolsonaro queriam colocar o PSDB no poder, né, que é o partido da classe média alta, mas esse povo não conseguiu colocar o PSDB no poder e agora eles começam a sentir um pouco de remorso por quem eles colocaram no poder, né? Então o cineasta José Padilha volta a atacar Moro e diz que Bolsonaro e família têm relações com a esgotosfera do crime. Ele diz, os Bolsonaros têm relações com a esgotosfera do crime organizado carioca. E emenda, sou antipetista, anti-PSDBista e anti-PMDBista, mas só me criticam por ser antipetista. Acho que a Dilma sofreu um golpe, mas sempre achei que o PT roubou, né? Aí aquela hora que a gente pensa, será que vale a pena realmente colocar o Bolsonaro no PT porque você acha que o PT roubou, né?
Não, peraí. Eu também acho que o PT roubou, eu acho que o PSDB roubou. Olha, eu acho que qualquer partido roubou, sabe por quê? Porque são pessoas que estão lá na política e são constantemente envolvidas por propostas bizarras de envolvimento com corrupção. Elas acabam se corrompendo, algum benefício o cara ganha. Gente, não que isso seja correto. A única forma de lutar contra isso talvez seja a orientação do povo para que todos denunciassem. O que eu falo, olha, o Brasil tinha que premiar a denúncia. Mais ou menos assim, o cara tá lá no hospital, o diretor do hospital tá roubando, o outro cara viu, ele vai e denuncia, além do diretor ser preso, ele ganha uma premiação por isso, né? Seria uma lei da ratoeira. Mas isso não acontece. Então hoje, no serviço público, né, seja ele o serviço lá na base, tanto quanto o serviço político, sempre vai ter isso. Tá certo? Não. Temos que lutar contra isso através da educação para que... tem um político do PT que está roubando, tem que ser preso. Como é que esse cara vai ser preso? Olha, ele tem que ser preso com um processo justo. Da mesma forma que tem um político do PSDB roubando, tem que ser preso. Mas você trabalhar para colocar uma turma de ladrões e substituir outra... Para mim, a maioria dos políticos estão envolvidos em casos de enriquecimento ilícito. Nem vou falar corrupção, porque corrupção é uma das formas do enriquecimento ilícito acontecer. Se você for tentar imaginar que você vai tirar o PT e vai colocar os políticos mais corruptos da história do Brasil, né? Temer e os demais políticos são os mais corruptos da história do Brasil no poder para poder acabar com o problema da corrupção, você agiu por estupidez. Porque você tirou um governo que, ainda que envolvido em alguns casos de corrupção, governava para o povo brasileiro, governava para todos, para colocar um grupo que governa para 1%, meio por cento da população. E agora, na sequência, sai o Temer que governava para 1%, meio por cento da população brasileira e coloca o Bolsonaro que governa para líderes americanos. Então, o que adiantou essa coisa de que eu acho que o PT roubou? Cara, na boa... Esse argumento de que tem que tirar o PT porque o PT roubou só se justificaria se você tivesse Jesus Cristo como candidato. E não só candidato a presidente. Jesus Cristo como onipotente, onipresente e onisciente como candidato a, obviamente, presidente da República, Jesus Cristo também concorrendo para todos os postos do Poder Judiciário e Jesus Cristo também para todos os postos do Poder Legislativo, porque fora isso você vai estar lidando com seres humanos. Esses seres humanos vão, infelizmente, incorrer em corrupção. Isso acontece, infelizmente. Significa então que nós temos que aceitar a corrupção? Não, vou falar mais uma vez, nós não temos que aceitar a corrupção. Nós temos que incentivar as denúncias. Hoje todo mundo tem condições, por exemplo, de pegar, filmar um caso de corrupção, expor o político bandido, é isso que tem que acontecer. Nós temos que empoderar o povo para o povo lutar contra a corrupção. Agora esse negócio de que, olha, eu vou destruir a República Federativa do Brasil porque eu acho que o PT roubou. Não, gente, não é assim. Não é assim. Você não resolve um problema sistêmico de uma sociedade destruindo essa sociedade. Você pode ir edificando essa sociedade para que aos poucos esse problema comece a deixar de existir. Mas, infelizmente, o que aconteceu no Brasil foi o contrário. Olha, a retirada do PT e a substituição do PT por Temer, PMDB e PSDB mostrou para a sociedade brasileira que é exatamente o oposto. Quem que se beneficia? Aqueles que mais roubam, aqueles que mais se corrompem. E hoje nós temos um processo de desseleção natural, as pessoas estão começando a chegar à conclusão de que o que vale a pena não é ser honesto, não é fazer um trabalho voltado à honestidade e ao povo, mas é ser corrupto e se corromper com os mais ricos. Porque se você se corromper com os mais ricos, você não cai. Então, olha, mais uma vez, o argumento de acabar com a corrupção no Brasil, ele sistematizou a corrupção e canalizou a corrupção. É mais ou menos assim, olha, a corrupção vale a pena no Brasil, a corrupção é muito melhor do que o trabalho honesto. Mas para eu poder
trabalhar a corrupção no Brasil, para eu ser um corrupto bem-sucedido, eu tenho que ser um corrupto e estar do lado dos mais poderosos, porque aí eu posso me corromper, os mais poderosos controlam juízes, procuradores e promotores, então, obviamente, eu nunca vou cair. Foi isso que aconteceu no Brasil. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram aqui no canal do Estopa. JT Salles, proponho que usemos o termo bolsoloides ao invés dos bolsominions, pois denota algo mais patológico do que ideológico. É muito bom. Mais patológico, ou seja, mais doença do que simplesmente ideologia. Se fosse só ideologia, eu acho que a lição já teria sido suficiente para mudar. Então, os bolsominions já mudaram. É mais ou menos assim, JT Salles. Quem era bolsominion, agora que já prestou atenção que deu ruim, eles já mudaram, já se regeneraram. Quem sobrou é bolsoloide, porque aí é patológico. Gata Negra, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado pelo seu trabalho também na moderação, muito obrigado a todos os moderadores, a todos que compartilham, carinho de todos aí que estão ajudando o crescimento dos canais de esquerda. Gata Negra fala, Nova York já recebeu o Thanos, Godzilla, King Kong, extraterrestres, fantasma, tsunamis, mas ele não. Vou ler de novo, foi muito massa isso. Nova York já recebeu Thanos, Godzilla, King Kong, extraterrestres, fantasmas, tsunamis, mas ele não. Boa, muito boa. Obrigado pela participação, obrigado pelo superchat, Gata Negra. E o superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Dilma Oliveira. Boa noite, Léo. Parabéns. Capão Redondo também acompanhando o seu programa. Olha, muito obrigado, pessoal de Capão Redondo, São Paulo. Carinho especial aí pro pessoal, né, que já uma região de São Paulo que evoluiu demais, né? Já foi uma região muito preconceituada, agora já é uma região que evoluiu bastante. E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas do Capão Redondo assistindo. Quando eu morava em São Paulo a primeira vez, eu morei no Jardim Miriam, Dilma, e o pessoal do Jardim Miriam falava muito do Capão Redondo. Então, assim, a gente quem já morou nessas regiões conseguiu ver a evolução desses lugares. Eu lembro que existia uma brincadeira no Miriam, né, do Capão Redondo, eu só ficava sabendo das notícias, mas lá no Miriam tinha uma brincadeira lá de que o pessoal chegava, cortava a cabeça da pessoa e colocava em cima de uma mesa e pedia 2 cachaças, uma para o cara que matou e uma para o cara que morreu, que estava com a cabeça em cima da mesa, e contavam outras histórias lá do Capão. E aí o tempo foi passando, né, principalmente durante esses governos progressistas, aí você chega nos locais que antes eram simples vilarejos e você vê tudo, né, desenvolvido, as pessoas bombando de trabalho, correndo atrás. Aí você imagina as pessoas que hoje estão dentro dos apartamentos tirando onda, falando Bolsonaro, elas precisariam conhecer a realidade dos trabalhadores dessas regiões antes e depois dos governos mais sociais que a gente teve no Brasil, né? Eu tive essa experiência nessa região do Jardim Miriam, em São Paulo. Eu imagino que você teve a mesma experiência, que é a mesma história que contam sobre a evolução, né? A evolução na construção civil, a evolução na sociedade, a evolução geral dessa região do Jardim Miriam. Eles falam que é uma evolução muito irmã da evolução que teve o Capão Redondo. Muito obrigado pelo carinho. Lavredi, pior que corrupção é o entreguismo e o desrespeito à soberania nacional. Tá aí, uma coisa que nós temos que dosar nesse momento, tá bom, Padilha? É que, tudo bem, corrupção é uma coisa feia? Mas entreguismo e desrespeito à soberania nacional é uma coisa ainda mais feia. Então é por isso, tá? É por isso, pessoal, que eu sei que o Padilha já entendeu que a coisa foi feia e agora ele vai trabalhar a sua arte, que é o cinema, para mostrar para o povo brasileiro sobre o que destruiu a economia brasileira. Precisar de ajuda aí, Padilha, obviamente você pode contar comigo, tá? Tenho fundamentações teóricas para tudo que você for fazer, principalmente no que diz respeito à orientação do povo brasileiro sobre como, por que e para que o Brasil teve a Operação Lava Jato, por que o Brasil teve esse golpe, tem muita correlação com outros países, eu sei, dá para você armar roteiros fantásticos em cima da realidade desses países que vêm sendo destruídos pelos Estados Unidos nos últimos tempos. Deixa eu agradecer aqui também, Clarice Henneman. Muito obrigado, Clarice Henneman, pelo superchat, pelo carinho, pela participação. Obrigado mesmo, pessoal, que está ajudando, porque agora, início de mês, é aquele momento que a gente tem que pagar todas as contas, né? É o momento que o bicho pega. Muito obrigado, Teca Bussman.
Cooperando para uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna, presidente Lula, quando o Exército estava de prontidão por causas certas, humanitárias, com soberania. Abraços fraternos, companheiros e irmãos. Muito obrigado, Teca Bussmann, pelo superchat, pela ajuda. E o que virou o Exército, né? Hoje as Forças Armadas vão ter um corte que me parece que de 56% ou 46% no orçamento. Deixa eu buscar a notícia aqui que eu vou passar o número correto para vocês. 43% no orçamento. As Forças Armadas vão ter um corte de 43% no orçamento, e com o corte de 43% no orçamento, as Forças Armadas precisam refletir se realmente faz sentido esse argumento de que é o Bolsonaro que representa os interesses dos soldados e demais pessoas das Forças Armadas, né? Então, assim, é uma coisa que está muito clara, deu ruim. O Bolsonaro não representa as Forças Armadas, o Bolsonaro não representa o povo brasileiro, e foi exatamente o ex-presidente Lula que investiu no aumento do orçamento para as Forças Armadas. Deixa eu agradecer mais esse superchat aqui do Thiago Tavares. Léo, o Sakamoto escreveu hoje que as brigas de Olavo e militares fazem parte da estratégia de poder desse governo. Você leu o artigo? Qual a sua opinião? Muito obrigado, Thiago Tavares. Eu não li o artigo do Sakamoto, mas no momento que começaram as brigas entre Olavo de Carvalho e os militares, o que eu tenho insistido aqui é que acontece com os militares a mesma coisa que vem acontecendo com todos aqueles dentro do Brasil que poderiam se posicionar contra o bolsonarismo. A primeira coisa é que nós precisamos admitir que o Bolsonaro tem uma base de apoiadores, tá, gente? Ele tem uma base de apoiadores. O Bolsonaro não chegou ao poder simplesmente comprando o WhatsApp e... Não, isso colaborou, mas ele tem uma base de apoiadores. Dentro dessa base de apoiadores estão fanáticos pelo bolsonarismo, que são pessoas que não querem saber se o bolsonarismo vai ou não vai dar certo, mas eles são fanáticos pelo bolsonarismo, acham que são maldosinhos. Inclusive hoje, eu vi uma pessoa com foto do Bolsonaro, né? Pessoas com foto do Bolsonaro no carro. Eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Isso aconteceu semana passada. Para mostrar para vocês que, olha, é possível achar coisa bizarra ainda hoje dentro de Minas Gerais. Deixa eu tentar achar aqui. E olha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vizinho, tá? Vizinho. Ao mesmo tempo, o camarada tem no carro dele, olha que loucura, pessoal. No mesmo carro, Aécio Neves e Bolsonaro. Então são coisas que somente nós de Minas conseguimos ver, tá vendo? É uma pessoa que apoia ao mesmo tempo Aécio Neves, deputado federal, e Bolsonaro, presidente. A partir daí, dá para vocês notarem que o Bolsonaro tem sim uma base de apoiadores. Essa base de apoiadores se divide entre pessoas como esse dono desse carro, é um senhor, né? São fanáticos pelo bolsonarismo, fanáticos pela opressão. Também tem o antipetista, que é o cara que vota no Bolsonaro simplesmente porque ele é contra o PT e pronto. Então ele vota em quem for contra o PT, para o PT perder. E tem também o fanático evangélico. Então são três apoiadores que o Bolsonaro tem: o fanático evangélico, o fanático bolsonarista e o antipetista. Essa base de apoio do Bolsonaro, que é uma base de apoio muito forte, ela também admira o argumento do Bolsonaro de que as Forças Armadas seriam estruturas confiáveis. Então, o que eu consigo ver nesse momento com essa questão do bolsonarismo atacando agora os generais? Eu consigo notar que acontece hoje com os generais a mesma coisa que o que veio antes do bolsonarismo, que é o que manda no bolsonarismo. Como que a gente consegue juntar as coisas? Vocês se lembram de como que começou? Então, como que tudo começou? Em 2013, o Brasil encheu de agências de comunicação, agências virtuais, MPL, que era Movimento Passe Livre, a gente tinha Revoltados Online, a gente tinha vários clubinhos que eram já uma estrutura de comunicação do Aécio Neves, já era a campanha do Aécio Neves para a presidência da República. Obviamente o Aécio Neves não podia fazer uma campanha se divulgando, ele fazia uma campanha destruindo o partido oposto. Qual que era a campanha do Aécio? Destruir o PT. E essa campanha
ela estava em duas vertentes principais. A primeira vertente, que o crescimento do Brasil não era relacionado ao PT. Basicamente, todas as pessoas hoje falam, né, eleitores do Bolsonaro, né, todas essas pessoas que apoiam o antipetismo de alguma forma ou de outra, elas falam que o que elas conseguiram não tem nada a ver com o governo, é mérito delas. Isso é um trabalho da campanha do Aécio Neves. O Aécio Neves trouxe essa ideia de que toda a prosperidade criada durante o governo Lula e Dilma era mérito das pessoas. Então, pergunta básica, se as pessoas continuam as mesmas, o que fez a gente estar na merda agora, né? Essas pessoas também elas foram, aos poucos, conduzidas no sentido de imaginarem que o PT distorcia a verdade científica. Então, aos poucos, eles foram criando a ideia de que todos os dados trazidos pelas universidades, todas as teorias econômicas, tudo que era explicado no Brasil, era livros do MEC, não tinha valor científico. E assim veio dando certo, e dessa forma, a campanha do PSDB, que no final das contas virou a campanha do Bolsonaro, pensem que é o mesmo bloco de comunicação, foi dessa forma que eles conseguiram chegar até aqui. Então eles foram tirando a autoridade dos artistas, como, não, os artistas só participam da campanha contra o Bolsonaro porque eles não querem perder a Lei Rouanet. Isso é dos artistas. Quando o Felipe Neto e a Kéfera entraram na campanha do Ele Não, eles só entraram na campanha porque o Bolsonaro vai abaixar o valor do dólar e eles recebem em dólar. Então sempre tinha uma forma de tirar a autoridade de todos aqueles que eram contra o Bolsonaro. Então, se você é a favor do Bolsonaro, não tem o que discutir. Se você é contra o Bolsonaro, eu vou achar o motivo. Eu não posso ser contra o Bolsonaro. Eles falam que eu tenho medo de perder a boquinha, né? E o que mais desespera é que eu falo constantemente, olha, peraí, que boquinha, né? Que eu desafio, achem um centavo que eu tenha ganho do PT, eu nunca fiz concurso público, nunca fiz curso em Universidade Federal, eu nunca sequer trabalhei para alguma instituição pública ou qualquer tipo de emprego aí indicado de político, nunca fui filiado a nada, então que boquinha é essa que vocês estão falando, né? Mas não, todo mundo medo de perder a boquinha, medo de perder a Lei Rouanet, aquele outro tá ganhando isso, eles foram tirando a autoridade de todas as pessoas que eram contra o bolsonarismo. E nesse momento que os generais brasileiros começam a ir para o outro lado, começam a se posicionar contra o bolsonarismo, eles já começam a tirar a autoridade dos generais. Então é o Olavo de Carvalho criando material para essa base de apoio do Bolsonaro perder a admiração pelos generais. Agora, o Bolsonaro, cortando o orçamento das Forças Armadas, ele tem a cartada final. No momento que os generais começarem a falar as verdades a respeito do Bolsonaro, o Bolsonaro responde dizendo que, olha, eles perderam a boquinha. Né? Porque cortou a boquinha. Existem pessoas estúpidas a ponto de comemorarem. Eu tenho um colega, eu gosto dele, mas no final das contas eu penso, como uma pessoa dessa pode ser tão estúpida quando falando em política, né? Ele está fazendo mestrado na Universidade Federal e ele comemora o corte nas universidades federais dizendo que, tá vendo, cortou a regalia dos caras. Ele acredita mesmo que os cortes são necessários porque está cortando regalia. Então cuidado, essa base de apoio do Bolsonaro, ela existe, ela continua apoiando o Bolsonaro, ela acha que é legal apoiar o Bolsonaro. Juvecino Pereira, muito obrigado, Juvecino Pereira, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. JT Salles, sintomas do bolsoloidismo, ódio exacerbado, dislexia, leve retardo mental, traços de psicopatia e falta de humor. Sabe que você falou uma coisa interessante, JT Salles? Parece brincadeira. Mas quando eu cheguei em Ponte Nova, no meu primeiro dia em Ponte Nova, eu fiquei impressionado. Falei, como que uma pessoa, depois de tanto escândalo, consegue continuar usando uma camisa do Bolsonaro? E era uma pessoa que era exatamente isso que você está falando, assim, pelo menos nessa parte aí de falta de humor. O cara saiu do comércio e foi até o carro dele, assim, com aquela cara de bravo, de mal, de que tá oprimindo. Existe esse perfil. Aquele cara que banca o maldosão, que quer andar com um revólver na cintura, que banca o maldosão, quer fazer esse papel do maldosão, ele é exatamente isso que você está falando aí. Muito obrigado. Henrique Nunes fala, Léo, essa ladainha que o PT roubou, cadê as provas? Ô, Henrique, não tô falando que o PT roubou, eu não estou entrando no oba-oba de que o PT roubou. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, quando a gente tem uma pessoa tentando dizer que o PT roubou, essa pessoa, ela tá, obviamente, criando uma lógica a partir do raciocínio político de que
o roubo faz parte da política. Isso está certo? Falo mais uma vez, isso não está certo. Isso é, sem dúvidas, uma coisa muito errada. Mas imaginar que exista algum partido dentro do Brasil que nunca tenha cometido corrupção é ilusão. Isso embarca todos os partidos, lógico. Agora, você vai falar comigo que, peraí, você vai tirar do poder o grupo político que mais gerou prosperidade, o grupo político que mais fez o Brasil crescer, com esse argumento de que o grupo roubou. Mas peraí, então você não vai tirar um grupo para colocar o outro, porque o outro também roubou. É lógico que eu não estou trazendo provas que o PT roubou, não é isso. Eu estou trazendo simplesmente uma lógica de que a política está conectada à corrupção e a forma de acabar com a corrupção não é tirando um corrupto e colocando o outro. A forma de acabar com a corrupção é dando subsídio para que o povo possa identificar a corrupção. No início do meu trabalho eu fazia muito isso. Deixa eu agradecer aqui, eu vou contar para vocês. Gilmar Ferreira, como os cortes, a arma vai ficar tão velha que o tiro vai sair pela culatra. Gilmar Ferreira, muito obrigado, Gilmar Ferreira. Exatamente, corte no orçamento das Forças Armadas. Olha, de um lado, o Bolsonaro corta o orçamento das Forças Armadas. Por outro lado, para a classe média, ele está liberando o acesso a armas cada vez mais pesadas, direito de andar, né, o pessoal da caça e do clube do tiro agora vai andar com a arma carregada dentro do carro. Para quê, né? Se a coisa é para caça e para clube do tiro, por que não carrega no lugar correto? Teca Bussmann, o dia que durou 21 anos, atual e mais desumano. Muito obrigado, Teca Bussmann, pelo comentário, pelo superchat, pela participação. Basicamente, pessoal, o que eu quis dizer é que você ficar com essa ladainha de que você vai tirar um governo corrupto para colocar um outro governo como se o outro não fosse corrupto, né? O ideal seria se o Brasil conseguisse trabalhar a conscientização do povo para que a corrupção se tornasse inviável. Mas no Brasil é o contrário. A corrupção no Brasil se mostrou extremamente viável desde que você esteja do lado que é apoiado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Então, se você faz parte dos corruptos que estão do lado de quem pode prender, você automaticamente pode se corromper. Isso que é o detalhe. E uma coisa que é óbvia, a esquerda é muito menos corrupta que a direita. Por quê? Porque a esquerda é vigiada com cabresto. A esquerda é vigiada de perto. Então, quer procurar os políticos menos corruptos? Obviamente são os de esquerda. Por quê? São os políticos que estão sendo vigiados 24 horas por dia. É porque eles são mais perfeitos? Não necessariamente. Não necessariamente. Na direita, os políticos roubam e dividem com quem pode punir. Ali os caras dividem com pessoas da polícia, pessoas do Poder Judiciário, pessoas do Ministério Público. Na esquerda, essas pessoas que receberam dinheiro da direita, elas estão perseguindo os políticos de esquerda. Então qualquer coisa que encontrar na esquerda é cadeia. Qualquer coisa que encontrar na direita é vamos rachar. Então essa é a diferença. Quem aí fala no roubo ao anel? A gente nem vê esse assunto mais. Cadê o Aécio? Por que ninguém fala do Aécio? Então, basicamente, uma coisa que a gente basicamente precisa dizer aqui é que não é necessariamente o fato de que a esquerda não tenha se envolvido em corrupção nunca, mas a esquerda é mais vigiada de perto. Muito obrigado pela participação. Vera Sol, Danilo Lima, você estava sumida. Boa noite. Bom te ver de volta aqui. Né, várias pessoas aqui que estão aqui quase todos os dias e eu mando um abraço para todos vocês, mas a Vera Sola tinha sumido mesmo aqui do programa. Muito obrigado por ter voltado. Frederickson Oliveira, boa noite, Léo. Nós somos corruptos. Né? Frederickson vai explicar. Eu nem li ainda, mas eu sei que ele vai explicar. Nós somos corruptos. Comprar e vender sem nota, comprar um CD pirata, colar na escola, gatos de energia, trair uma relação, tudo isso é corrupção. Lógico, lato sensu, não é o tipo penal corrupção. Enfim, o ser humano é desde Adão. É simples assim, é o coleguinha que quer furar fila e essas coisas. Queria agradecer vocês pela participação, queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu agradecer aqui uma pessoa que mandou uma mensagem para mim aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
Lídia Duarte fala aqui, ó, nos comentários, esse papo de corrupção é muito antigo, com certeza, né? E o Wesley Magalhães, né, que é o Wesley Bobeirão, fala que isso é um show de humor, kkkk. Deixa eu ver o que traz o Marinilton, ele está trazendo essa informação aqui. Estudei o ranking de 2005 até 2019. Depois de 2015 a coisa ficou feia. Veja a fonte. Deixa eu ver se eu trago essa informação. Essa informação é muito importante. Deve ser a informação sobre a... Como é que fala? A informação sobre o ranking de credibilidade do Brasil. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele compartilhou com a gente aqui. Bom, eu não consegui porque o link que você está colocando, ele não aponta direto para o ranking. Mas uma coisa, pessoal, que a gente precisa falar hoje é isso. A credibilidade do Brasil, ela caiu demais depois do golpe. Isso porque, num golpe de Estado, o país fica completamente sem rumo. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Então, caindo a credibilidade do Brasil, só mais um segundo. Caindo a credibilidade do Brasil, a gente perde, obviamente, investidores, a gente perde expectativa de crescimento. Isso porque isso é lógico, né, gente? Vamos pensar o seguinte. Imaginem que você quer investir num país, mas esse país está vivendo uma situação na qual parte da sociedade concorda com o que aconteceu, mas parte da sociedade considera as eleições fraudadas. Parte da sociedade considera o país vivendo um golpe de Estado. Você investiria nesse país? Qual que é a expectativa de crescimento de um país que uma parte está revoltada com a prisão de um líder político e a outra parte está comemorando? Então, por mais que exista a concordância, por mais que exista a felicidade por parte de um grupo com a prisão do ex-presidente Lula, outra parte está revoltada. E o Brasil é um sistema, o Brasil como sistema perde como um sistema. Marinilton Gottschall pergunta se pode mandar um PowerPoint com as informações do ranking. Pode sim, Marinilton, eu agradeço. E Alexandre Augusto traz um negócio aqui que a gente precisa refletir. O Brasil como terra arrasada é lucro para igreja. Será? Porque igreja não produz, Marinilton. Como a igreja não produz, a igreja precisa tomar o dinheiro de quem produz. Né? E para tomar o dinheiro de quem produz, ela precisa que as pessoas estejam ganhando. Aquela coisa, olha, sem salário, nem sem emprego não tem salário, e sem salário não tem dízimo. Então eu acho que até as igrejas começam a perder com essa situação. Marluce Aldzira, Léo, seu lindo, a Tabata já esqueceu de onde veio. A foto com Dória fez ela achar que virou elite. Marluce Alzira, hoje falamos sobre isso no Léo ao Quadrado, Marluce. Olha, a Tabata, quem assistiu Star Wars lembra-se muito bem da situação do Anakin Skywalker. Anakin Skywalker era aquele garotinho que veio de uma origem pobre, foi vendido como escravo, essas coisas assim, mas ele era Jedi. Então ele conseguiu chegar realmente a ser Jedi e tal, e nessa brincadeira aí foi treinado, mas no final das contas ele foi conquistado pelo lado negro da força. Eu nem diria lado negro porque negro no Brasil significa uma raça, então o lado escuro da força. E o lado escuro da força conquista as pessoas exatamente pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pela glória, pelo conforto. A Tabata, apesar de que a Tabata seja quase uma Jedi na política, ela foi conquistada pelo lado escuro da força e a gente tem que agora entender que perdemos. Quem votou nela foi iludido, foi enganado e nós perdemos. Ela foi conquistada pelo lado escuro da força, né? Igual o Cristóvão Buarque, virou liberal e não dá mais. Não vamos sofrer por isso, vamos esquecer a Tabata, porque a Tabata é Dória, o Dória é Tabata, a Tabata é Alckmin, a Tabata. Só falta começar a elogiar o Bolsonaro, né? Só falta basicamente isso. E basicamente, gente, nós estamos vivendo uma sociedade que incentiva a postura da Tabata, tá? O que a sociedade nossa manda de mensagem
para os jovens de esquerda. Olha, se você vier para o lado escuro da força, você vai ter desvios de verba, você vai ter proteção da justiça, você vai ser um Aécio, você nunca vai ser tocado. Se você lutar pelos mais pobres, se você lutar pelos trabalhadores, é cadeia. Vamos te perseguir. Se você não tiver feito nada de errado, a gente inventa provas. E olha, se a gente não conseguir inventar provas, o Dallagnol tem PowerPoint, a gente te põe na cadeia do mesmo jeito. Essa é a mensagem que o Brasil tem dado para os políticos hoje em dia. Então é muito difícil um político de esquerda que tenha pequena tendência para mudar de lado, continuar na esquerda. A Tabata simplesmente ganhou os votos da esquerda e agora tá lá, gente. A Tabata agora é Dória, PSDB e pronto. Vamos, digamos que vamos riscar o nome da Tabata da nossa agenda. Deixa eu agradecer aqui também. Muito obrigado, Adam Silhover. É inédito uma sociedade retrógrada e egoísta que apoia um governo traidor e inconsequente, apenas para destruir o país, para que o povo se mantenha na miséria, inculto, não poder usufruir de nada da nação. Né? Adam Silhover, o mais desesperador é o seguinte, Adam Sil, não é para que o Brasil não possa usufruir, pelo contrário, é para que os Estados Unidos e Israel usufruam de tudo. A Índia passou por isso. Teve um momento na Índia em que os indianos produziam a maior quantidade de comida praticamente do mundo e morriam de fome porque essa comida ia toda para a Inglaterra. Isso é uma coisa bem bizarra, mas infelizmente o Brasil está pedindo isso, né? Deixa eu agradecer aqui, Fernando Marra, e pedir que, Fernando, você e quem puder, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Ele fala, torço para que o Olavo sofra um derrame que atinja a fala e a escrita. Se Bolsonaro disputar uma eleição no inferno, perde, pois o diabo é mais bonzinho. Né? E o problema é o seguinte, se quem for votar no inferno, Fernando Marra, forem diabinhos, pode ser que eles decidam pelo Bolsonaro por ser um diabão mais perigoso, mais maligno que o próprio diabo. Tatiana, boa noite, Léo. Você viu quanta vergonha em um único dia? Ministro do Bozo chama FIES de desastre. Bozo assina decreto liberando arma para fazendeiro e Ministério da Saúde proíbe o termo violência obstétrica devido à ideologia. Né? Hoje, a Tatiana trouxe para a gente uma espécie de balanço do dia. Vamos para o balanço do dia da nossa jornalista colaboradora Tatiana. O ministro do Bozo chama FIES de desastre. Bozo assina decreto liberando arma para fazendeiro e Ministério da Saúde proíbe o termo violência obstétrica devido à ideologia. Essas são as realizações do governo federal do Brasil no dia de hoje. Se você não gostou, faz a arminha que passa. Muito obrigado, Tatiana, pela participação, pelo superchat, pelo carinho. E só nos resta fazer a arminha que passa mesmo. Muito obrigado, deixa eu agradecer aqui. E olha quem que vai aparecer aqui agora, pessoal, é ele, o Delgado. Ele diz, desculpe-me pela arrogância e autoproclamação de honestidade, mas nunca fiz nada do que você disse que todos praticam como atos corruptos. Que legal, Delgado, você talvez seja a emanação de luz entre os seres humanos, porque é muito difícil imaginar um ser humano que não tenha tentado tirar vantagem em alguma coisa. Tirar vantagem por exemplo, olha, já que eu trabalho no hospital, eu vou aproveitar e vou colocar minha sobrinha para passar na frente da fila, né? Tem uma fila gigantesca ali. Aí eu trabalho no hospital, eu vou mexer os pauzinhos aqui para que ela seja atendida mais rápido. Isso é uma possibilidade de uma corrupção lato sensu, Roberto Delgado, que inclusive eu acho que dentro do tipo penal chama-se advocacia pública. Quando você faz alguma coisa para facilitar algum serviço público para alguma pessoa que é amigo ou pagou, seja lá o que for. São várias coisas, que são coisas feias, que o ser humano faz até sem perceber, Delgado. Você pode até se... Sabe qual que é uma característica muito interessante do ser humano, Delgado? É o seguinte, o ser humano evolui à medida que ele percebe que ele faz coisas erradas. Eu vou contar para vocês uma história, uma experiência pessoal,
E essa experiência me mostrou como que as coisas são feias quando vistas a partir de um ponto de vista externo ao fato. Eu vou começar contando a história de onde foi que eu errei e não conseguia perceber o meu erro. Eu fiz uma compra de material de construção aqui em Ponte Nova. Na época eu estava montando um estúdio de gravação. E em Ponte Nova, quem mora em Ponte Nova sabe que quem monta estúdio de gravação em Ponte Nova acaba tendo que puxar aí um cortão dobrado para pagar as contas. E eu comprei um material de construção uma vez, que era um material nem muito caro, mas eu lembro que eu estava passando dificuldade. Eu fiz um trabalho para uma banda de axé de Ponte Nova. Imagina, o pessoal dentro de Ponte Nova, dentro de Minas Gerais, cantando axé. Aí o cara que nunca foi à praia tá cantando lá no Farol, que não sei o que, mas tudo isso acontece. Aí eu fiz um trabalho de gravação para uma banda, essa banda simplesmente não pagou. E nisso que essa banda não pagou, desandaram as contas, né? Porque um trabalho de gravação de uma banda costuma ser um mês de serviço. No final das contas você não recebe, aí te descontrola completamente. Aí, Roberto Delgado, eu devendo uma loja de materiais de construção, eles começaram a cobrar e eu não pagava. E o rapaz, ele era um desses rapazes nervosinhos, e ele foi e xingou. Xingou porque ele estava bravo de estar vindo me cobrar e eu não conseguia pagar. Nisso que ele me xingou, eu fui e me autoproclamei o sertão e falei: agora que você me xingou, aqui eu não pago mesmo. E não vi nada de errado naquilo que eu fiz. Sabe por quê, Delgado? Porque fui eu que fiz. O ser humano tem uma certa dificuldade de ver alguma coisa errada quando ele faz. Alguns anos depois, um compadre meu morava no mesmo prédio que eu tinha o estúdio, recebeu um cobrador, né, a gente conversando na porta. Ele foi recebendo o mesmo cobrador várias vezes e dispensando o cobrador, dispensando. E ele esperou a hora que o cobrador apelou com ele para ele dar o grito e falar: agora que você me desrespeitou, eu não pago mais. Eu achei aquilo tão ridículo, tão cruel e picareta. E aí eu lembrei, olha como é que são as coisas. Isso que esse camarada fez para dar o tombo nessa empresa, de esperar o cara apelar para depois falar que porque o cara apelou ele não paga, é exatamente o que eu fiz no passado. Só que quando eu tinha feito, eu não tinha visto que estava feio, que estava errado. Eu só consegui perceber que estava errado no momento que eu vi outra pessoa fazendo. Porque aí não tinha essa parte sentimental. Então eu hoje tenho a certeza absoluta que eu sou uma pessoa extremamente falha, porque o ser humano é. O detalhe é que às vezes eu preciso de uma outra pessoa fazendo o mesmo para eu enxergar falha naquilo que eu faço. Então uma dica que eu dou para você, Delgado, e dou para todas as outras pessoas é o seguinte: quando você vê que uma pessoa fez uma coisa feia, quando você perceber essa pessoa fez uma coisa que é muito feia, isso aí é uma coisa horrorosa. Dica básica: tenta lembrar de um momento que você fez uma coisa igual para você evoluir. Você vai conseguir evoluir a partir daí. Depois eu comecei a aproveitar esse compadre meu, porque esse compadre me dava muita possibilidade de enxergar meus próprios erros, que na hora que ele fazia coisas que eu tinha feito no passado, ou coisas que eram do meu cotidiano, quando eu via ele fazendo, eu achava abominável, e aí eu falava: gente, como é feio quando eu faço isso. Assim a gente vai evoluindo. Mas pode ter certeza, Delgado, que olha, não existe esse ser que emana essa luz da perfeição entre os humanos vivos, não. Pode até existir, sim, né? Mas ele já morreu. Entre os humanos vivos não tem esse ser perfeito aí que você se autoproclamou, não. A diferença é que algumas pessoas têm a sensibilidade de perceber os erros nelas, as outras pessoas não têm essa perspicácia de perceber os próprios erros. Eu lembro que uma vez discutindo com esse compadre meu, que fazia todas essas coisas bizarras, essas coisas erradas, dava o tombo, dava o calote, teve um caso desse compadre que eu fico pensando, meu Deus, como que a pessoa pode ser tão cruel, né? Aqui em Ponte Nova tem um vendedor que chama uma loja, eu nem sei se tem ainda, mas na época tinha uma loja que chamava Manuel do Gás. Esse camarada entrou na loja do Manuel do Gás, comprou um gás com um cheque que ele sabia que era sem fundo para nunca mais pagar, soltou o cheque sem fundo do Manuel do Gás. Eu fiquei olhando aqui, meu Deus, que coisa horrível. É lógico, eu não ia entrar no meio porque eu não ia garantir para ele que o cheque dele era sem fundo, mas eu sabia que era. E aí depois veio o Manuel do Gás, tentou receber umas 5 vezes, não conseguiu, desistiu. Mas esse camarada, uma vez discutindo comigo, ele virou para mim e falou assim:
A gente não dá certo porque eu sou a luz e você é a escuridão, e a luz não pode conviver com a escuridão, com o mal, né? Ele se achava realmente um cidadão de bem, um cristão abençoado que não fazia mal para ninguém. Ou seja, ele não conseguia ver os próprios erros. Às vezes é mais fácil a gente ver os erros nos outros. Muito obrigado, William Lobosco de Lima. Léo, seria interessante que alguém fosse a Juiz de Fora e realizasse uma matéria jornalística sobre a facada do Bozo. Ir ao hospital, entrevistar os médicos e quem prestou socorro. Existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa ficar por lá, né? Porque se tudo que falam sobre o Bozo é verdade, ele controla milícias. E contam que nenhum médico que atendeu o Bozo era médico daquele hospital. Estava tudo armado para uns médicos de fora atenderem o Bozo. Até onde é mentira ou verdade eu não sei, pessoal. Mas tem muita coisa lúdica e eu acho que é muito arriscado. Eu não teria coragem de aprofundar nisso. Eu já tenho minha convicção que é fake. Eu acredito que é fake. E tem mais, eu acredito que se eu conseguisse chegar lá e fazer uma matéria para provar por A mais B que foi fake, e ainda conseguisse de quebra uma pessoa que entrasse com o celular dentro da cadeia e conseguisse entrevistar o Adélio, e o Adélio falasse que foi tudo combinado, ainda assim o eleitor do Bolsonaro não ia acreditar. Então eu não vejo muita... Tipo assim, vamos pensar. A real é o seguinte, William. Todos que não são eleitores do Bolsonaro já se convenceram que é fake. A maioria dos eleitores do Bolsonaro já sabem que é fake, só que eles relevam porque eles queriam o Bolsonaro eleito. Eu acho que esse assunto já deu o que tinha que dar. Todo mundo já sabe que é fake. Só que o eleitor do Bolsonaro fica lutando para fazer de conta que não é fake, porque ele quer manter essa ilusão na cabeça dele. Mas ele já percebeu. Depois que os médicos, assim, teve até gente lá dentro falando que teve até jornalista falando que o Bolsonaro teve a última sessão de quimioterapia antes de sair. É muito na cara isso. Deixa eu agradecer aqui o Pantropanther. Esquerda vem da base da pirâmide, a direita do topo. Ajuda muito nas investigações e julgamentos. Afinal, a parte da pirâmide vira advogado, juiz, general e etc. Sim, é o topo da pirâmide, né, onde estão as pessoas da direita que ocupam esses cargos de investigação. José Benedito da Silva, Léo, pergunta ao Delgado se ele não arrependeu de colocar no governo um suspeito de ser cúmplice de milicianos no Rio. Só uma dúvida. Será que ele se arrependeu? Eu acho que não, pessoal. Eu acho que o Delgado tá muito feliz porque ele tirou o PT, né, que é o mais importante. Frederickson Oliveira, você já viu médicos emitir a nota de consulta? Eita, Delgado, o santo do pau oco, né? Então, você paga os impostos direitinho, Delgado, né? Que você não emita a nota da consulta, mas você paga pelo menos o IR, né? Então, vamos ver. Vamos trazer aqui a resposta sanguinária do Delgado, autoproclamado portador da luz. Roberto Delgado fala: uma médica indicou 2 procedimentos para um paciente, 800 cada, para ser feito por outro oftalmo. Ao tentar fazer o primeiro, que já tinha sido feito, poderia simular o procedimento, mas devolvi 800, fiz o outro apenas. Não, é um caso bonito da sua parte, de Roberto Delgado, não está em questão. Ninguém está falando que você é um profissional que dá tombo nos outros na profissão. Você está entendendo errado. E muito pelo contrário, se eu falasse que toda a humanidade comete esse tipo de má fé na profissão, né? Olha, você vai me contratar para fazer um serviço, eu vou cobrar o dobro, vou falar que fiz o dobro e vou te entregar a metade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o ser humano naturalmente tem posturas que são posturas que, quando observadas por uma outra pessoa, são posturas feias. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que fura a fila do McDonald's, né? Quando você fura a fila do McDonald's, você causa um estrago muito grande, porque é uma fila frequentada por crianças que no futuro vão aprender a furar a fila. É uma coisa simbólica para mim, porque quando eu estava na Inglaterra, né, o McDonald's na Inglaterra é uma espécie de comida mais barata, é um fast food para você chegar e, olha, você é um trabalhador, você não pode gastar muita grana com comida, você come o McDonald's. Aqui no Brasil ele tem uma conotação diferente, né, como se fosse uma coisa muito boa, lúdica. Não, lá é o fast food, é como se fosse a comida mais barata. Na Inglaterra, inclusive, tem
o McDonald's lá que custa 1 libra, na Europa tem o Poupaeiro, que é 1 euro, e nos Estados Unidos tem o McDonald's de $1. O que acontece que eu vejo, né, o ponto de vista que eu vejo, eu vi demais isso na Inglaterra. Um cara espertalhão, ele simplesmente chega apressadão, puxando o filho dele, entra na fila, passa na frente de todo mundo, dá o golpe ali e consegue ser atendido mais rápido. Essa postura, ela não é um tipo penal. A gente sabe que a gente não pode botar aquele cara na cadeia por causa disso. Mas é uma postura horrorosa. É uma postura de que, olha, existe uma ordem natural de atendimento, que é a ordem da chegada. O cara vai lá, ultrapassa essa ordem de atendimento e ainda ensina os demais presentes, as crianças principalmente, de que para você ser atendido mais rápido, você pode transgredir uma regra existente ali. As pessoas já começam a aprender desde criança, na fila do McDonald's, que para você chegar mais rápido a um objetivo, vai ter sempre um atalho. E é isso que eu acho que acontece com quase todos os brasileiros, infelizmente, que é aquilo, olha, tem um atalho para eu ser atendido mais rápido, que é o fato de eu ter um amigo lá dentro, tem um atalho para as coisas saírem mais rápido, é o jeitinho brasileiro, a gente somos famosos no mundo por isso, tá, gente? Francis Cripa, oi, Léo, e o Lucas, filho, por que o Bolsonaro não faz nada? Francis Cripa, o Bolsonaro nunca vai fazer nada contra ninguém do time dele, né? Inclusive, não precisa ser filho, podem ser aí, né, os próprios milicianos. O que o Bolsonaro falou na morte da Marielle? Ele criou uma expectativa dentro do Brasil que a Marielle é inimiga das polícias, inimiga, coisa bizarra. Ele criou uma expectativa dentro do Brasil de que ela merecia morrer, né? Então, ele nunca fala nada contra as pessoas do time dele. Deixa eu trazer aqui Frederickson Oliveira. Você já viu médicos emitir a nota de consulta? Muito obrigado, Frederickson. Eu vi que eu perdi uma outra mensagem aqui que eu vou tentar achar aqui, que é do José Benedito da Silva. Vai voltar. Fugiu, mas vai voltar. Vamos subir aqui. Onde está? Adancil Rover. O arcebispo de BH, Dom Valmor, de linha progressista como Papa Francisco, foi eleito novo presidente da CNBB. Que Deus o ilumine. Vamos torcer, né, para que ele realmente transmita uma mensagem cristã, né? Mensagem cristã. Isso é muito importante. Porque se ele transmitir uma mensagem cristã, ele automaticamente vai estar emitindo uma mensagem progressista. O resto é resto. Deixa eu agradecer aqui. O Delgado está com dor na cabeça. O pessoal está falando que você está com dor na cabeça, Delgado. Mas enfim, o que eu quis dizer, Delgado, até para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre essa questão do ser humano ter essa tendência natural aí, principalmente o brasileiro, essa tendência natural para usar o jeitinho para resolver as coisas, né? Que todo mundo na própria profissão é pilantra, não, é bem diferente. É porque às vezes a pessoa quer achar atalhos para resolverem os problemas, né? Jaque Cunha, que é do PDD, Partido do Deboche, ele manda mensagem: Daniela Corsi, vê com ele, diz que perguntei, né? Isso não, faço nem ideia do que está acontecendo. Felipe Amorim, o Léo ao quadrado de hoje quase me matou de rir. Vocês são demais, conseguiram montar uma equipe de ministros melhor que do Bozo. Obrigado, Felipe Amorim. Quem não conhece, eu tenho outro também. Durante o dia, o programa com o Leonardo Atucho do 247 pela TV 247. Eu normalmente faço um corte paralelo aqui pro canal do Estopa. Corte paralelo porque tá passando como Hangouts na TV 247 e no canal do Estopa tá passando de uma forma especial que eu faço um corte por aqui. Eu vou tentar trazer de volta aqui pro canal do Estopa e tentar colocar também no canal Leonardo Estopa para a partir dessa forma aí ter essa segunda opção para as pessoas que... Tem muitas pessoas, principalmente bolsominions, que foram cortados lá do 247, lá eles não tem muita tolerância com o Bolsonaro, eles falam, pô, mas me tirou de lá só porque eu oprimi um pouquinho, aí aqui eles vão poder assistir e comentar. Olha, eu vi uma coisa legal aqui, que uma pessoa falou, tirem a Tabata do cardápio, né? É hora de fazer isso mesmo. Quem que trouxe aqui? Bom, agora eu perdi.
Mas é mais ou menos isso mesmo. Teve uma pessoa que trouxe aqui, tirem a Tabata do cardápio. O Paulo Araújo pergunta, Léo, Estopa, pergunta para o Delgado que especialidade ele é. Neurologista? O Delgado é oftalmologista. Magda Hipólito, muito obrigado, Magda Hipólito, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Obrigado de coração. E quem puder compartilhar aí para aumentar o alcance, eu agradeço muito. E a Magda Hipólito, ela fala, pergunta para o Delgado se ele emite nota fiscal no valor real da consulta sempre, né? Você faz isso, Delgado? Pior, né? Pior o pessoal do CREA, né? Os profissionais ligados ao CREA, eles precisam salgar uma ART. Vocês imaginem o seguinte, imaginem que todo trabalho de um engenheiro, todo trabalho de um técnico da área do CREA tem que soltar dinheiro para o CREA, simplesmente porque o CREA quer esse dinheiro, mas faz parte. Deixa eu agradecer vocês pelas participações. Estou compartilhando com os amigos aqui o programa. E quem será o próximo presidente do Brasil? Rita Santana pergunta. Tá aí uma incógnita, né, Rita? Qual que é a opinião de vocês, pessoal? Quem seria o próximo presidente do Brasil? É lógico que, pelo menos aqui, a maioria gostaria que fosse o Lula, né? Como imagino eu que muitos de nós gostaríamos que fosse o Lula. Mas... vamos trazer aqui, já começando aqui, motivos interessantes para a entrevista do Lula não ter ido ao ar depois da chantagem da Rede TV contra o governo Bolsonaro e contra a reforma da Previdência. Foi mais ou menos assim, peraí, então quer dizer que a reforma da Previdência não precisa de nós, não? É só fechar com Silvio Santos e Record e o Bolsonaro não precisa da gente? Vamos entrevistar o Lula. Aí falou que vai entrevistar o Lula, rapidinho vem o Bolsonaro sanguinário com o nosso dinheiro nas mãos. Vou falar mais uma vez. Foi só a Rede TV falar que ia entrevistar o Lula. E aí vem o Bolsonaro com o nosso dinheiro nas mãos e fala com a Rede TV, não põe entrevista do Lula no ar, não, porque tem muito dinheiro do povo brasileiro aqui para vocês. Então é mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui. Luciana Gimenez e Ratinho farão propaganda de reforma da Previdência. O governo irá contratar Luciana Gimenez e Ratinho para fazerem propaganda em favor da reforma da Previdência. A publicidade não vai se limitar a intervalos comerciais. Luciana, Ratinho e os demais apresentadores contratados serão remunerados pelo governo federal. Pode ter certeza que esse dinheiro é nosso. Bolsonaro não vai tirar do salário dele, né? Para defender a reforma durante seus programas. Mas espera aí, não ia acabar a boquinha? Não. Quer dizer que não ia acabar a boquinha? Não, a boquinha que acabou foi aquele comercial que falava das realizações do MEC, porque o MEC não realiza mais nada. Aquele comercial que falava sobre as realizações do PAC, que é a aceleração do crescimento, vocês lembram? PAC construindo casas, construindo saneamento básico. Esse comercial acabou, porque não tem mais aceleração do crescimento. Os comerciais que mostravam as realizações do governo federal, acabou a boquinha, porque não tem mais realizações. Então qual que é a boquinha que sobrou? As desrealizações. Antes a boquinha era para mostrar para o povo, como uma espécie de portal de transparência, tudo que o governo federal estava fazendo com o dinheiro público. Agora o governo federal não faz mais nada para o povo com o dinheiro público. Agora o governo federal usa o dinheiro público para acabar com a aposentadoria pública. E ele usa o dinheiro público para ganhar apoio contra o próprio povo. Então, é o que sobrou. E aí vem o Wesley Magalhães e fala viva 1964. Eu te falo, Wesley, viva 1964. Porque, olha, nós estamos bem pior do que 1964. Ele faz uma super comparação aqui na hora que ele fala viva 1964. O Wesley Magalhães é o opressor do momento aqui, né? No momento que
alguns opressores perderam a esperança de ficarem oprimindo, aí chega o Wesley Magalhães e acha que ele vai oprimir, gente, ó, ele vai falar viva 1964, nós vamos todo mundo enfiar a cabeça numa corda e suicidar, porque ele escreveu viva, olha que menino opressor, olha que poder da opressão, olha que profundidade opressora, né? Ninguém que tá assistindo esse programa vai dormir hoje, porque olha, que coisa opressora. O menino escreveu Viva 1964. Depois que ele escreveu Viva 1964 aqui, nós vamos ter uma crise de choro. Tá todo mundo aqui oprimido. Vamos colocar e ficar com medo, assim. Ah, meu Deus, 1964, que opressor, né? Super opressor. Mas olha, Wesley, tá pior do que 1964. Sabe por quê? 1964 a gente tinha um governo opressor, tudo bem? A gente tinha um governo elitista, tudo bem? Se não fosse o fim da ditadura militar, nem computador você teria acesso. Sabe por quê, Wesley? Você é pobre. Naquela época, existia uma distinção muito grande entre aqueles que vão curtir e aqueles que vão trabalhar para os outros curtirem. Obviamente, você estava na turma que ia trabalhar para os outros curtirem. Então, você nem ia estar aqui, você nem ia ter computador nem celular para brincar de live, se não fosse a redemocratização do país. Mas, tirando isso, 1964 a gente tinha um governo opressor, mas que estava investindo, às custas, obviamente, de um endividamento, estava investindo no crescimento da nossa indústria. Era um governo que era nacionalista, ou seja, queria o Brasil para o brasileiro, ainda que os brasileiros fossem poucos, né? Queria o Brasil para o 1% de brasileiros ricos. O governo de hoje é bem pior do que o de 1964. E hoje, se a gente compara o governo Bolsonaro com o governo de 1964, a gente tem que cair de joelhos e implorar pela volta de 64. Porque, olha, Bolsonaro é um governo que não vai governar nem para a elite de 1%, ele vai governar só para os gringos. Bolsonaro é um governo que não vai, nem às custas do endividamento, investir no crescimento da nossa indústria. Ele trabalhou para destruir a nossa indústria. Então, olha, perto de Bolsonaro, o golpe de 64 virou uma verruguinha. A gente pode falar viva 1964 tranquilamente, que lá era bem melhor. Deixa eu agradecer Francis Cripa pelo superchat, pela participação, muito obrigado. O Lucas, meu filho, pergunta por que o Bozo não faz nada para o Brasil. É porque o Bozo, para ficar fácil para ele entender, o Bozo foi eleito pelo brasileiro para governar pros Estados Unidos. Então o que o Bozo faz pelo Brasil? Disponibilizar o Brasil para os Estados Unidos. Ele faz muito para o povo lá de fora. É uma forma muito fácil da gente explicar, o Francis Cripa, o que é o Bozo, é imaginar que o Bozo é nada mais, nada menos que aquele cuidador de empregados. O cuidador de empregados numa fazenda, ele fica vigiando os empregados para o patrão, mas ele não é o dono dos empregados. O patrão que manda nos empregados, mas o cuidador fica cuidando. E todo lucro vindo dos empregados é mandado para o patrão. Todo lucro que fica para o patrão nunca volta para os empregados. Então esse é a real do Bozo. Deixa eu agradecer aqui. O especialista federal fala, já que o Bozo disse que não era corrupto e se elegeu, vamos votar no Delgado para próximo presidente. Talvez ele seja também, né? Votar no Delgado para o Delgado. Então já começa a se preparar aí para o seu próximo presidente. A Dancil Rover fala, esse vídeo do YouTube de SEC comprova total e convincentemente a falsidade da facada em Bolsonaro. Sim, tem um documentário muito legal, esse documentário, inclusive o amigo Akia Santarém fez uma versão dublada, né, porque o documentário ele é todo em texto, o Akia Santarém fez uma versão dublada desse documentário, mas digamos que quem tá com o Bozo e não nega. É basicamente isso. Quem tá com Bozo e não nega. A facada é só um detalhe. Deixa eu liberar aqui os comentários aqui. E deixa eu pedir para vocês, está na hora de eu fazer aquele papel pidão. Quem está assistindo aqui pelo Facebook e ainda não é inscrito nos canais do YouTube, por favor, se inscrevam. Temos links para vocês se inscreverem nos dois canais do YouTube. Link para o canal do Estopa, link para o canal Leonardo Estopa. Tem aí os dois links nas descrições. E se você estiver assistindo pelo YouTube e ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva. Isso faz uma diferença muito grande para aumentar o alcance. E também quem estiver assistindo
e não tiver curtido ainda, temos aqui 778 curtidas, vamos tentar levar isso aí para 1000 e poucas curtidas, porque é possível. Quem puder ajudar nesse sentido, eu também agradeço muito. Isso faz o vídeo ser mais relevante no YouTube, dá uma diferença muito grande. E deixa eu agradecer aqui, Katia Gould, o retrocesso é para 1500, voltamos ao descobrimento, onde os Estados Unidos substituiu Portugal. Perfeitamente. Não temos mais autonomia de gerir o Brasil. O Brasil é gerido de fora, o que significa que o Brasil é uma colônia. A diferença é que Portugal simplesmente foi jogado fora. Agora é Estados Unidos e Israel que está regendo o Brasil, e o Bolsonaro é simplesmente uma espécie de capitania hereditária única dentro do Brasil, o Brasil inteiro como sendo uma capitania hereditária, e o Bolsonaro é o capitão da capitania hereditária e governa o Brasil para os Estados Unidos. Então, muito obrigado, Katia Gould, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir vocês, quem puder ajudar na sobrevivência financeira dos canais de esquerda, isso é muito importante, porque é com essas ajudas que a gente paga luz, que a gente paga internet, que a gente paga as despesas e até substitui os equipamentos que aos poucos vão estragando. Não sei se vocês viram, né, que eu mostrei para vocês há um certo tempo atrás, o drama que eu passei, eu no estúdio provisório, estourou um cano d'água, molhou todo o equipamento. Ali eu perdi 2 monitores, infelizmente. Vou tentar recuperar esses monitores, mas pararam de funcionar e não tive tempo de tentar recuperar ainda. Então esses contratempos da vida a gente vai mantendo aí, vai comprando mais equipamentos e a ajuda de vocês que resolve esses problemas. Quem puder ajudar, eu tenho contas bancárias anunciadas nesses vídeos. Quem puder ajudar compartilhando, também ajuda, porque às vezes as pessoas falam, olha, eu não posso ajudar financeiramente, você ajuda compartilhando, você ajuda da mesma forma, você ajuda convidando pessoas para se inscreverem. É importante que vocês ajudem a mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje começamos falando exatamente sobre esse boicote. Eu sofro um boicote, infelizmente, da própria esquerda, que tem uma parte da esquerda que quer me ocultar. Eu não sei se essa parte da esquerda quer me ocultar, porque eu falo demais, talvez eu falo sobre uma educação que talvez não seja conveniente para essa parte da esquerda, né, que é mais ou menos assim, olha, eu tenho uma visão de que para libertar o povo brasileiro, a gente precisa educar o povo brasileiro. E educar a ponto de nem a esquerda ter controle sobre o povo se a esquerda não for honesta. Educar significa colocar o povo num nível de potência que é praticamente impossível alienar esse povo. Ou você joga com honestidade, ou então esse povo vai virar e vai falar, você está achando que eu sou otário? Então pode ser que uma parte da esquerda realmente não queira esse tipo de educação. O que eu sei é que eu sou sim oculto por uma parte da esquerda. Mas é possível que vocês ajudem a gente a aumentar o alcance. Essa live está crescendo, aos poucos a gente vai aumentando o número de pessoas que assistem todas as noites. Então tem noites que a gente chega aqui a mais de 2.000 pessoas assistindo. E mais importante, o que a gente conversa aqui é replicado por muitos outros canais. Então não fica por aqui, a live termina, mas a mensagem continua. Deixa eu trazer aqui Simone Benvenuto. Léo, você não acha que essa farpa entre Olavo e militares é armado, talvez para desvincular os militares da reforma da Previdência? Estou muito desconfiada sobre isso. Qual a sua opinião? Acho que não, Simone, até porque o Bolsonaro agora ele já começa a cortar orçamento dos militares, né? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, todo o orçamento dos militares que iria para a instituição militar para ser usada com finalidade diferente de salário vai ser cortado, porque venhamos e convenhamos, para que militares no Brasil além de ganhar salário? Então seria mais ou menos assim, somente militares, os militares vão ganhar o salário deles para continuarem talvez com o Bolsonaro, é uma ideia, e esse corte de verba aí vai ser, militar não vai precisar de comprar arma porque hoje somos colônia dos Estados Unidos, então nada mais justo que os Estados Unidos invistam aí na proteção do seu território. Então pode ser que seja isso, mantém o salário dos militares, mas retira o investimento em armas, em tecnologia, essas coisas. Pode ser que seja isso, mas pode ser que esse corte também cause aí um desconforto entre os militares. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que não é armado, não. Eu acho que eles estão tentando tirar a autoridade de fala dos militares, mas é só observando mesmo. Dulce Gonçalves do Nascimento de Lima, muito obrigado, Dulce Gonçalves, pelo superchat.
que é muito importante para o crescimento dos canais. Queria agradecer de coração, queria agradecer também Tatiana que fala: esse pessoal que se diz da esquerda e te boicota são contra o Lula livre. Vejo muito isso nos grupos do Face também. Se dizem esquerda e fazem isso. É exatamente isso, Tatiana. Parece que tem uma parte da esquerda que não quer Lula livre, tem uma parte da esquerda que acha que vai reconfigurar a esquerda para conseguir aí levantar talvez, né, com essa reconfiguração da esquerda, levantar talvez um novo líder da esquerda para substituir o Lula. E a Maria Isabel Melchiores, né, só para a gente voltar nesse assunto aqui, para rebater esse assunto, Tabata não é de esquerda, 40 milhões já levou ela. Imaginem a Tabata eleita e as pessoas chegando perto dela e falando: olha, você é menina nova, você quer seguir o mesmo caminho que o ex-presidente Lula, não poder ter nada que os outros vão falar que você roubou, ser constantemente humilhado porque você defende os mais pobres, venha pro lado da gente. Olha, só de cara são 40 milhões. Deixa de ser boba, menina. Olha, pobre tem memória curta. Votaram em você, daqui uns dias vão votar de novo. Não esquenta não. E tem mais. Você vai ficar tão rica com a reforma da Previdência que você não precisa nem mexer com política de novo. Isso. E tem uma coisa: quem da esquerda que trair a esquerda vai ganhar votinho da direita depois. Então 40 milhões levou a Tabata, obviamente, e esses 40 milhões vão levar outras pessoas de esquerda. Não se iludam. Não se iludam, porque o lado escuro da força, ele é muito poderoso. E ele acaba levando muitos Jedis para o lado escuro da força. E o problema de levar um Jedi para o lado escuro da força é que o lado progressista perde um Jedi e o lado escuro ganha um Jedi. Então, um Jedi a menos aqui, um Jedi a mais lá. Não é simplesmente perder a Tabata, é eles ganharem a Tabata, né? Historiando a verdade. Boa noite, Léo. Esse novo ministro da Educação é pior que o Vélez e extremamente obrigado pelo apoio que tem me dado. Muito obrigado, Historiando a Verdade, que fez um canal progressista aí, tá fazendo o canal crescer aos poucos. Muito obrigado pelo seu empenho também, Historiando Verdade, com o seu canal. Então, quem não conhece ainda, vamos clicar aqui, pessoal, e vamos ir para o canal, né? Clicar aqui, ó, acabou que eu não coloquei para aparecer. Então, clicar aqui, ir para o canal para conhecer o canal Historiando Verdade. Deixa eu agradecer Dulce Gonçalves do Nascimento Lima pelo superchat aqui, que eu não sei se apareceu aquela hora. Agradecer Historiando Verdade. E vamos chegando aqui agora nas mensagens do Delgado. Ele fala: aceitaria ser ditador com poderes absolutos, exceto para matar alguém. Em 2 anos, já teria aprisionado todos os corruptos e demais criminosos nos estádios de futebol. Né? Então, Roberto Delgado, qual que seria o seu critério para que alguém fosse considerado corrupto e criminoso? Ser do PT? Né? Porque o Brasil está assim. Sabe como que o povo brasileiro aceitou a prisão do Lula, Delgado? O povo brasileiro, em maioria, sabe que a prisão do Lula é ilegal e que as provas não são válidas no ordenamento jurídico brasileiro. Mas o povo brasileiro aceitou pela seguinte lógica: esse cara foi presidente, todo político rouba, então esse cara roubou, então que prendam ele. Mas não tem prova. Não, mas é lógico que ele roubou, porque se eu tivesse lá eu roubaria, então que prendam ele. Né? Esse é o seu critério? É assim que você vai prender os corruptos? Olha, esse cara é deputado e ele é um deputado de esquerda, eu não gosto da esquerda, vou prender. É assim que você ia usar seu poder absoluto? Né? Critério básico, porque aí entra um absolutismo ideológico. Se é de esquerda, rouba, se rouba, eu prendo. Né? Faria nova Constituição com um grupo de pilares morais e intelectuais, utópico, mas é o único jeito. É outra coisa. Qual que é o seu ponto de vista a respeito da moralidade? Porque moralidade, somente a democracia, Delgado, consegue representar todo um país. Porque se você tem poderes, basicamente, se você de uma hora para outra recebesse poderes ditatoriais, né, poderes absolutos, e os seus poderes absolutos não representassem os anseios da população, você ia cair, porque aos poucos até as instituições militares que iam garantir o seu poder absoluto, até com pouco tempo, até elas mesmas iam perceber, né, que foi o caso da ditadura de Salazar em Portugal. As instituições militares que apoiavam o Salazar, elas começaram a perceber que, olha, tudo bem, o Salazar está pagando bem o militar, mas está matando o primo de militar, sobrinho de militar, irmão de militar, está pagando bem o militar porque está protegendo, mas a família dos militares está passando fome. Então, chega um momento que o absoluto cai também,
Muito obrigado, Soriano. Verdade, boa noite, Léo. Esse novo ministro da Educação é pior que o Vélez. Exatamente, obrigado pelo apoio, né? Que é o que eu tinha lido aqui já. E muito obrigado a todos vocês pelas participações. E deixa eu trazer aqui as mensagens mais novas. E deixa eu colocar para vocês aqui os canais e pedir para vocês que, por favor, se inscrevam nos canais, canal do Estopa e canal Leonardo Estopa. Nesse momento, eu coloco para vocês a reprise, mas eu lembro que é possível vocês ajudarem o canal compartilhando, né? É possível vocês ajudarem o canal também fazendo um depósito em alguma das contas que estão por aí, mas é muito importante que você se inscreva no canal e marque para receber as notificações. Se você ainda não fez isso, faça por favor, se faz uma grande diferença. Então, muito obrigado, eu volto mais tarde às 5 da tarde, hoje, por ser quarta-feira, o programa Léo ao Quadrado acontece às 5 da tarde na TV 247. Muito obrigado e